Estamos de volta com o programa Consciência Humana, programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana desde o dia 30 de julho de 2007. E essa semana é especial, afinal, hoje, segunda-feira, dia 5, né? E amanhã, dia 6, o programa é reexibido no domingo, mas oficialmente ele vai ao ar, esse programa na segunda-feira, dia 5, amanhã a TV Assembleia completa 10 anos da sua primeira exibição. E dia 30 de julho a gente faz 10 anos de programa Consciência Humana, então é uma semana muito especial, né, desta TV, que há 10 anos ela deu oportunidade para que os poetas pudessem falar, os artistas piauienses pudessem falar, os professores pudessem falar, a filosofia pudesse falar, a poesia, a sociologia, a antropologia pudesse falar, se expressar, né, se comunicar com a sociedade, sem ter o tempo comercial, sem ter que chamar aqui a vinheta da propaganda, ou seja, dando a gente a possibilidade de se comunicar com liberdade. E esse é o maior mérito da TV Assembleia, o nosso canal, o canal da cidadania piauiense. E nesse bate-papo a gente vai aqui centralizar no poeta e na professora Conceição Nery e o poeta Salgado Maranhão, mas a gente tem uma participação especial do Gaddafi, que hoje vem como pai, né? Embora também seja poeta, seja escritor, seja um pensador, mas vai falar na figura do pai. E a gente tem aqui a Daira, que está aqui acompanhando, ela vai ficar à vontade se ela fala ou se ela não fala, se ela faz ou não uma pergunta. A princípio ela está aqui como uma observadora, ela que foi minha aluna, hoje é aluna da Conceição Nery, né? E é uma pessoa maravilhosa, espetacular, um futuro que o Brasil vai receber com muito orgulho. Já tem, mas daqui a algum tempo com mais propriedade. O nosso programa é um bate-papo hoje sobre a consciência humana de uma forma geral, sobre a poesia, sobre a busca do ser humano pelo aquilo que de melhor ele pode ter e que ele pode dar aos outros. E eu pergunto ao poeta, para começar, fazendo as honras da casa, o que de melhor a gente pode emitir entre nós seres humanos? O que mais a gente pode, a meu ver, emitir em relação aos seres humanos, ao nosso semelhante, é gerar a possibilidade do encontro e da proximidade. A capacidade da gente que tenha de trocar, de amar o outro, de aceitação do outro, daquele que não é o que a gente é, porque muitas vezes é difícil aceitar aquilo que não se parece com a gente. A gente tem, desde que não prejudique o outro, a gente deve aceitar as diferenças, aceitar que o outro é diferente, porque isso é que nos enriquece. Se tudo fosse igual a gente, não haveria troca, seria uma monotonia geral. Mas como há o diferente da gente, o distinto, não o diferente. Diferente é o ser humano de um cachorro, mas o distinto o ser humano é igual a gente, é a mesma espécie, mas tem distinções, tem nuances. E isso é bom porque isso nos traz novidades, inclusive no comportamento. O comportamento diferenciado, desde que não seja agressivo e não seja para prejudicar o outro, é enriquecedor. Eu vivo buscando na poesia essa diferença. O que eu busco cada dia, aquilo que não se parece comigo, não precisa parecer comigo, mas que tenha algo a contribuir para aquilo que eu ainda não conhecia. Então, eu acho que o que há de melhor é a gente ter a possibilidade de aceitação para poder aprender. Quando a gente admite o outro como ele é, a gente tem possibilidade de aprender com ele. Professora Conceição, depois dessas palavras do nosso querido Salgado Maranhão, eu pergunto você ele falou sobre troca, sobre amor, fala sobre empatia. Tá difícil ter empatia no mundo? Sim, muito difícil, porque as pessoas ultimamente têm vivido a teoria do Janjão, que é um personagem machadiano do conto do Medalhão. Nessa teoria do medalhão, o pai está aconselhando, dando conselhos ao filho no dia em que ele está completando 21 anos. E esses conselhos são conselhos extremamente superficiais. O pai dá conselhos ao filho, na verdade o que é ser o medalhão? É ter posição social, mas a aparência sobrepuja a essência, não é preciso ter caráter. Um dos conselhos, por exemplo, é saber dizer frases de grandes filósofos e sábios e poetas da humanidade, mas jamais se aprofundar.
é ficar o tempo inteiro na aparência, na superfície. Então, esses conselhos da teoria do medalhão, infelizmente, estão em voga. Infelizmente ou felizmente, porque Machado sempre merece ser condecorado e nunca vai ser ultrapassado. Gaddafi, você está preocupado com o quê? Com o conceito ou em aprofundar? Quando você conversa lá com seus descendentes, com sua filha, ou seja, você permite que ela possa, por exemplo, se aprofundar, ou você tem medo que ela possa descer demais e sentir o mundo na sua totalidade? Você pode ficar à vontade, Selma. Boa noite, eu sou pai de uma aluna da professora Conceição Neri e, na verdade, hoje, assim, como pai, a minha preocupação maior, antes dos conceitos, é com o coração. No meu tempo, quando eu era estudante, a gente tinha aquela preocupação do boletim com notas vermelhas e notas azuis, porque foi antes do computador, um tempo que o nosso boletim, quando a nota era ruim, vinha com a caneta vermelha. Mas hoje eu vejo aquele tempo tão distante, a minha preocupação, professor, é saber como é que está minha filha. Ela está bem, ela está feliz, porque a depressão, que era algo tão distante, hoje a gente tem casos que vão cada vez mais se aproximando. Era isso que eu queria perguntar, como é que os professores podem dialogar mais com os pais nessa parte de conceitos que é importante, mas fundamentalmente, como é que anda o coração dos nossos alunos? Essa é uma preocupação que eu tenho como pai hoje, muito maior do que daquele meu tempo, do tempo do boletim da nota vermelha. Eu acredito que o coração dos nossos alunos anda um tanto conturbado e nesse contexto cabe ao professor ter muito cuidado. É preciso um olhar diferenciado. Por exemplo, se em sala de aula você está trabalhando uma obra literária e constata que o aluno está lendo outra coisa. Então, qual a posição do professor? Vai ser a posição do coração, da razão ou da tradição? Saia. Carlos Drummond de Andrade foi expulso do Colégio dos Jesuítas pelo professor de gramática. Ele estava escrevendo poesia cabisbaixo e o professor com suas normas muito tradicionais intermináveis. Então o professor disse: senhor Carlos Drummond de Andrade. E ele continuou cabisbaixo. Senhor Carlos Drummond de Andrade. Na terceira vez: senhor Carlos Drummond de Andrade, o senhor é subordinado mental, saia. E quando eu paro para pensar em Carlos Drummond de Andrade como insubordinado mental, eu fico pensando quanto um insubordinado mental pode ser especial. Há pouco nós mencionamos Torquato Neto. Só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Então, qual é o tempo do professor em sala de aula, como sujeito aprendente, a perder e a ganhar? Se ele está lá para aprender e para trocar. Guimarães Rosa, mestre não é somente quem ensina, mas quem de repente aprende. Então, qual a sensação do professor ao ver o aluno lendo uma outra coisa? A obra que eu estou levando para o aluno é ultrapassada, obsoleta, empoeirada ou desnecessária? É claro que não. É que naquele momento ele tem uma outra compreensão. E qual vai ser o meu olhar, qual vai ser a minha reação? Vai ser da exclusão? Tirar o aluno de sala como um dia o grande Carlos Drummond de Andrade foi expulso? Quem são os loucos maravilhosos? Eu sempre pergunto isso para os meus alunos. E pergunto com muita recorrência. Quem são os loucos maravilhosos da matemática, da arte, da literatura? O que seria da literatura sem o manicômio literário chamado Fernando Pessoa? E o fenômeno da heteronímia? Então, é preciso o professor ter um olhar cuidadoso e ao mesmo tempo engajado e ao mesmo tempo despropositado. Eu chamaria de olhar vagabundo. Porque, segundo Rubem Alves, o professor está na sala de aula não na condição de detentor do saber, mas na condição de ter humildade e também aprender. E não é necessário somente levar o queijo pronto. Eu acho que esse ainda é um dos problemas dos professores, mas levar o aluno a ter fome. Ter vontade de comer o queijo e não dar o queijo. Então, em sala de aula, esse é um desafio constante e é belíssimo. No dia que ele tiver fim, a literatura vai deixar de ser tão bela assim. Salgado, depois dessa... A gente foi acorchado aqui,
né? A provocação foi pesada. Eu lembrei de uma aluna que ela fez uma prova de filosofia e uma questão anterior eu falava sobre Parmênides, que falava sobre a essência, a questão do ser, né? E na questão seguinte eu perguntava qual era o papel do Zenão, que é uma espécie de seguidor do Parmênides. E o Zenão meio que defende ali o Parmênides e ela colocou como resposta, ela disse: professor, me desculpa, 6º ano, deve ter uns 10, 11 anos. Professor, desculpa, mas eu vou aqui discordar que o Zenão seja um filósofo. Porque aqui, pelo que eu li no livro, ele só defende o Parmênides. Se ele só defende o Parmênides, ele não é só um reprodutor, ele não está construindo absolutamente nada. Lógico que daqui a alguns anos ela vai entender que os filósofos que vêm nas épocas posteriores vão fazer releituras daqueles que já existiram. Mas naquele momento, na cabeça dela, pensando nos pré-socráticos, ela queria saber, cada um deu uma ideia. Esse aqui não está dando uma ideia, ele está copiando uma ideia. Nesse diálogo entre o pai e a professora, como é que o poeta, aquele que escreve e que está de longe observando tudo para poder colocar num papel, percebe essa necessidade ao olhar uma aluna, ao olhar a professora, ao olhar o pai? O poeta não busca uniformizar a vida, o poeta busca individualidades. Eu me interesso por isso, por essas individualidades, porque são elas que vão congregar o humano levando para a universalidade, o um representando o todo, o um representando todos. Então, nós buscamos individualidades. Por exemplo, o poeta fala da comunidade, da sua aldeia, e Tolstói falou que se você fala bem da sua aldeia, ela representa todas as aldeias. Então, o poeta, falando do um, falando do mínimo, ele está representando o máximo. Portanto, é a busca de cada um, é a busca do um, porque o um é o universal. E aí a gente não está fazendo o que normalmente a escola gosta de fazer, que é nivelar todos e uniformizar. Porque uniformizando é fácil para conduzir, para dominar, e quase sempre o ensino é um instrumento de poder. O professor tem o poder de dizer eu sei, mas esse eu sei está sob permanente vigilância do outro, do olhar do outro, porque o outro também sabe. Cada um traz o seu saber, da sua vivência. Não é que o sujeito, a pessoa que nasce, ela já sabe. Não, ela tem uma possibilidade de saber. Todos nós somos uma possibilidade. Mas cada um tem um olhar diferente. Mesmo numa mesma família, você vê cada um aprende de um jeito. E essa diferença que nos enriquece, essa diferença que nos transforma. E a poesia olha para essa diferença. A poesia olha para o detalhe. Alguém já disse que Deus está nos detalhes. Então a poesia olha para o detalhe. A poesia olha para as individualidades. A poesia não quer nivelar as pessoas, não quer uniformizar. O ensino padronizado quer uniformizar, e aí o professor faz o que a professora Conceição falou em relação ao Drummond. Já que ele não era uniformizável, já que ele estava sobrando, esse era o aluno mais interessante, mas ele achava que dava trabalho. Normalmente esse aluno que não é uniformizável, ele dá trabalho ao professor. Mas esse aí é que está a grandeza. O que não dá trabalho é comum. Aqui a gente quer o que dá trabalho no bom sentido, no sentido de fazer pensar, de questionar, porque o que questiona está vendo algo novo. E o novo só surge dessa loucura. Os que são uniformizados, os que são a mesma coisa, apenas repetem o que está sendo ensinado. Mas aqueles que são rebeldes, eles apresentam uma nova saída para o conhecimento. E é na velocidade do mundo contemporâneo, no seu barulho, no seu som, na forma de ir e vir das pessoas, né, na moto, no carro, ou seja, na preocupação, na necessidade de atender às metas, às expectativas que o mundo real, que o mundo exige, que às vezes a gente vai buscar a brisa maravilhosa nesse momento aqui na Nossa Senhora de Fátima, e a gente vai buscar o poeta, vai buscar a poesia, vai buscar a consciência, vai buscar
o divino, né? A contemplação. Plotino já falava muito dessa necessidade da contemplação. Mas muitas vezes, Salgado, esse barulho da motocicleta que passa, né? A necessidade de botar um cadrão na moto para chamar a atenção, né? Aumentar esse cadrão quando passa perto das pessoas para incomodar, ou para dizer eu existo de uma forma diferente, não sei. Né? Como é que você percebe, você que é um homem que transita por várias metrópoles no mundo, né? Por vários países, mora no Rio, ou seja, essa velocidade desse novo tempo, esse barulho, essa coisa forte das grandes cidades, ela prevalece sobre a subjetividade humana? A poesia gosta de conflitos reais. A poesia trabalha com a dimensão, com o humano na sua exterioridade máxima. Ela quer a experiência. Não escolhe experiência a poesia. Ela quer essa experiência. Se essa é a realidade, esse extremo, esse excesso, por exemplo, de barulho, esse excesso de exterioridade, a poesia quer falar sobre isso, porque aí está o humano. Nós vamos buscar o humano dentro porque ele está em qualquer que seja a situação. Ele pode estar dentro do buraco, ele pode estar no espaço, na lua, ele pode estar na confusão ou num lugar extremamente bucólico, onde ele pode se contemplar. Ali está o humano. Nós queremos a circunstância desse humano, porque ali ele vai se revelar com os seus dramas, com a sua alegria, com a sua capacidade de amar ou a sua capacidade de odiar. Nós temos tudo dentro de nós. Então a poesia quer trabalhar com isso, a poesia quer saber o que é esse humano, o que ele tem para dizer na sua circunstância máxima, de exterioridade, de extremo, porque nós nos revelamos na paixão, nós nos revelamos na riqueza absoluta ou na pobreza absoluta. Nos extremos, nós mostramos de que é que somos capazes. Normalmente queremos que o ser humano seja o melhor nessas adversidades, mas ele é o que ele pode ser. Salgado, dia desses, você colocava para mim que quando impedirem que você caminhe, voe. Né? Se não te permitirem caminhar, né, como por exemplo, essa pequena barreira para os carros, né? A barreira impediu, você passou por cima, você voou. Você passou por muitas situações como essa, Salgado? Ou seja, de ter que as pessoas impedirem a sua caminhada, né? Colocar obstáculos e você ter que voar? A vida inteira eu passei por isso. Nem sempre foi uma questão pessoal, os obstáculos surgiram por uma questão pessoal, porque quisessem necessariamente me impedir. Mas o sistema, as coisas como estavam colocadas, que não eram determinadas para mim, para pessoas do meu tipo. De modo que eu tinha que encontrar uma solução para viver, para saltar esses obstáculos. O mais importante disso é que eu fiz isso com humor. Eu fiz isso sem comprar o trauma, que muita gente faz. Uma das coisas mais difíceis para aquele que luta para superar adversidades é ele tomar posse do trauma. Porque quem se traumatiza não voa. Para voar é preciso estar leve. É preciso ser mais leve que o ar. Então, para a poesia, para um poeta que enfrentou tantas batalhas desde a minha infância, eu tive que ser leve, eu tive que enfrentar as adversidades com humor, com sentimento de humor. Isso é difícil para as pessoas, porque nós somos criados para ter ego, né? Orgulho, vaidade, tudo. E isso, naturalmente, faz a nossa personalidade. Mas é preciso saber a hora em que esses valores do psiquismo são utilizados. Preciso saber a hora de utilizá-los, mas na maioria das situações é preciso estar leve para poder passar por lugares em que você não passaria numa situação normal. Muitas vezes, não ser visto é uma oportunidade que você tem de passar, porque não te veem. Muitas vezes te negarem, eu digo que quem não me vê não se arma contra mim. Várias situações eu vivi em que eu era ignorado, mas como eu não estava comprando o trauma da situação desconfortável e da situação que me negava, que me humilhava, eu não encarava aquilo como uma humilhação, mas como estratégia. Eu usava aquela estratégia e
muitas vezes acontece isso, hoje menos, mas já aconteceu. Eu usava aquilo como estratégia justamente seguindo essa máxima de que não me vê não se arma contra mim. Então eu posso preparar minha estratégia tranquilamente porque eu não estou sendo percebido. Salgado, a gente vive uma situação hoje onde, por exemplo, a dificuldade da poesia, da literatura, da filosofia, da subjetividade, ela sempre encontrou obstáculos e agora talvez no mundo de metas isso se torna mais complexo ainda. E nós temos jovens hoje, por exemplo, que os jovens precisam responder à sociedade, eles precisam dar conta de todo o investimento que é feito em torno deles, eles são cobrados para que eles possam dar resultados. E muitas vezes o resultado da vida ele é natural dentro daquilo que você faz, não daquilo que foi especificado no papel por um pai, por uma mãe, pela escola. Como é que você se posiciona enquanto poeta diante disso? Ainda há pouco você falava com a professora sobre a questão da educação. Da educação que mudou muito e eu digo que ela foi muito instrumentalizada. A educação de hoje, eu não estudei para esse projeto da instrumentalização da educação que é visando o emprego. Como se nós não fôssemos indivíduos, pessoas que tivéssemos desejos subjetivos, que não fosse só apenas o desejo de chegar num emprego, ganhar um salário e manter a nossa sobrevivência, como nós não tivéssemos vivências. Mais importantes são as vivências. Então eu estudei para o saber, para o conhecimento, para o prazer de conhecer. Mas eu não era um modelo de pessoas a quem se desejaria que alcançasse um emprego tal, um cargo político. O caminho da poesia, eu queria esse caminho da literatura, esse caminho subjetivo. É um caminho que corre por fora, um caminho de outside. Então eu estudei para isso. Mas esse momento que estamos vivendo basicamente as pessoas estudam para o vestibular, estudam para o emprego, estudam para passar na prova do concurso, quando na verdade deveria estudar para ser, não para ter, mas para ser. Isso é que deformou, a meu ver, a nossa educação. Que é diferente, talvez nós sofrendo influência dos Estados Unidos, que prepara de um jeito no seu país, e aqui prepara, porque nós somos a colônia, tá? E nos prepara para ser instrumento das multinacionais, instrumento do emprego. Acho que a gente precisava mudar isso na programação da educação dos jovens e deixar os jovens mais livres. Talvez estejamos desejando isso. Eu tenho conversado com muitos professores, eles também desejam isso, para o conhecimento. Porque se você estuda para o conhecimento, você também vai conseguir passar nas provas. Veja bem, eu saí de Teresina e eu estava ligado à literatura e às vezes a poesia parece uma coisa sem importância e eu vivia mais estudando isso, a literatura, a prosa, a poesia, e era como se não estivesse estudando, né? Era como se estivesse brincando. Pois bem, meus amigos que estudavam sérios para decorar, para alcançar as provas, para passar em primeiro lugar, não passavam nos vestibulares. Eu passei em 6 vestibulares. Tá? E depois não quis, porque achei que aquilo era redutor para o que eu estava querendo. Porque eu queria fazer uma revolução na linguagem. Eu queria alterar a língua à minha maneira. Podia ser uma pretensão, mas que importa? Eu queria isso. Então eu quer fazer uma revolução na língua? Não, o que eu estava fazendo na poesia era uma revolução através da língua. Então eu fui por esse caminho que não visava o emprego, que não visava... Quem é que se interessa por poesia? Você já viu algum anúncio em jornal, algum anúncio na televisão chamando um poeta para trabalhar? Ninguém acha que o poeta não trabalha, né? Mas eu trabalho duro. Mas meu trabalho não é visando um fim. A poesia é um caminho que não tem um fim próximo, é um fim permanentemente renovado. A sociedade ainda não sabe onde colocar o poeta. A poesia, a gratuidade da poesia, talvez seja a sua grande força. Mas também, para o poeta, é o seu grande entrave de sobrevivência. A gente tem muita dificuldade de sobreviver com o nosso próprio trabalho, porque a sociedade é educada, os estudantes, todo mundo para as narrativas. É uma sociedade cheia de narrativas. E a poesia não tem uma narrativa, tem várias narrativas. Uma narrativa em cada verso. Então, as escolas não estão ensinando a ler poesia. Não ensinam porque há muita subjetividade e a sociedade não é aprendida, não é ensinada. Os estudantes não aprendem
essa subjetividade. Aprendem coisas, o ensino totalmente com o objetivo de alcançar um fim próximo, que é o emprego, que é o trabalho, que é ganhar dinheiro. Então é muito difícil saber onde colocar o poeta. Então você vai à escola, você vai ao trabalho, qualquer que seja o lugar, mesmo que seja, você vai à universidade, à escola secundária, você vai até a empresa, qualquer lugar, mas as pessoas acham que você não precisa ganhar dinheiro, que você não precisa viver. Então não se sentem à vontade para dizer assim, bom, exceto nos Estados Unidos, que me chamavam, eu fui a quase por volta de 80 universidades e fui pago por isso. Mas, de um modo geral, aqui no Brasil, não, chama o poeta que ele não precisa de viver, ele não precisa de comer, não precisa pagar suas contas. Então ainda há essa visão, precisa melhorar. Eu creio que está melhorando. Tá? Antigamente não existiam os eventos de livros, agora nós temos, por exemplo, aqui no Piauí Sali, mais uma vez, o 15º ano. É um milagre que se faça um evento desse, que por onde passam 200 mil pessoas em 8, 9 dias. Então, agora esses eventos de salão de livros estão se espalhando, não só aqui no Piauí, mas no Brasil inteiro. A gente é chamado e eles pagam normalmente um cachê. Mas, de um modo geral, é assim mesmo. Falta o reconhecimento, falta saberem o que fazer com o poeta. Meus amigos, no último dia 6 de maio foi meu aniversário. E aí eu cheguei numa sala, numa escola, tinha 3 presentes em cima da mesa. Era um livro do Jean-Paul Sartre, um livro do Dostoiévski e um livro do Lev Tolstói. Mas não era por causa do livro, é por causa do nome dos meus cachorros, que são esses. E aí os meninos, na tentativa de dar o presente, compraram um livro de cada. Né? E aí eu tenho 3 paixões em casa. E aí dentro que do Salgado tá colocando que o poeta vai buscar a individualidade, aquilo que toca mais. Né, Daira? E aí você, por exemplo, cresceu, né, mentalmente, psicologicamente, afetivamente falando. Ou seja, eu conheci lá com uns 10 anos de idade, deve ter uns 15 anos hoje, 16, por aí, né? Não vamos aqui revelar tudo. Mas nesse tempo todo já teve toda uma trajetória de vida. Ou seja, ao ver o pai, o poeta, a professora, o ex-professor, né? De repente agora pode ser que assiste o programa, né? Assim, o que a Daira teria assim de importante para contribuir com a gente? Porque a gente quer escutar, a gente quer aprender também, entendeu? Ou seja, quando a Daira olha para o mundo, quando a Daira sai de casa, quando ela vai para a escola, quando ela sai com os amigos, quando ela vem para a livraria, né? O que motiva a Daira? É viver por viver, é buscar alguma coisa, é contemplar. Ou seja, o que a Daira vai buscar? O que é? Fala um pouquinho pra gente aí. Um mundo melhor, porque a gente só vê tragédia. Aí, assim, eu busco sair de casa com a intenção de contribuir um pouquinho para fazer um mundo melhor para as pessoas que têm os dias ruins, não têm motivação. Eu busco ser um sol no dia nublado dessas pessoas. Meu Deus, isso é tudo. Salgado, ela busca ser um sol no dia nublado. Tenta traduzir isso pra gente. Olha, eu achei tão bonito porque parece que eu não estava ouvindo. Da mesma forma, quando minha mãe, eu perguntei uma vez, a minha mãe aqui no Disseu, ela morava numa casinha lá, eu perguntei, minha mãe, como é que é sua rotina depois das atividades da casa que a senhora faz aqui, a comida, limpa, etc e tal. Depois disso, o que a senhora faz? Ela disse, meu filho, eu fico às vezes sentado aqui debaixo dessas palmeiras, assuntando o vento e recebendo a mensalidade das plantas. Então ela falou isso, quase eu perdi isso, porque eu não acreditei que eu estava ouvindo aquilo. Então, do jeito que ela falou aí, eu sou um sol no dia nublado das pessoas. Isso é poesia, é assim que a poesia surge. E muita gente pensa que a poesia é uma coisa complicada. Não, a poesia às vezes são os momentos altos de uma conversa. É apenas a síntese, porque ela trabalha com o inconsciente profundo. Ela diz aquilo que muitas vezes a prosa, que busca o resultado do conteúdo, busca
o significado e a poesia busca o significante, ou seja, vários significados abertos. Porque quando você diz isso, você falou de maneira simbólica, a gente entende o que você quer dizer e entende uma outra coisa e muitas outras coisas. Então a poesia quer ter uma explosão de significados, ela quer ser polissêmica, vários significados na mesma raiz, na mesma semente. Então, isso que você falou é o que deveria ser o discurso das pessoas no dia a dia. Mas a busca pelo resultado, a busca pelos significados, a busca por amarrar significados óbvios. Essa uniformização que a escola... Essa uniformização, ela empobreceu o discurso das pessoas. Então as pessoas não falam uma metáfora, não pode, porque ninguém entende, está todo mundo distanciado disso. Para um poeta, a mesa pode ser inclusive uma mesa. Não impede que seja mesa, mas é muito mais que uma mesa. Então, a luz pode ser, inclusive, a luz. Mas você mostrou que o sol pode ser mais, pode ser algo que ilumina dentro das pessoas. Você trouxe o sol. E como é fácil entender isso? Elas entenderam, nós entendemos tudo. Todos que estão aqui entenderam, mas, no entanto, o significante se projeta para outros significados ainda maiores. Gaddafi, passando a bola para você, quando a Daira fala do sol, ou seja, você falava do amor, que você se preocupa em sua filha estar bem, feliz. Ou seja, dela viver o dia a dia, dela ir construindo a sua própria existência, o seu próprio legado, de entender que a vida tem altos e baixos, né, e que essa felicidade, que ela não seja apenas uma fase, mas ela seja uma essência para que possa enfrentar justamente as dificuldades. Quando você vê a Daira tentando se colocando dessa forma, ou seja, sendo até pego de surpresa, mas eu sabia que ela dá quando o recado. Como é que você, enquanto pai, você diria aos outros pais que estão nos assistindo, para que eles possam dialogar mais, olhar no olho do filho, escutar, permitir que ele fale, claro, com a juventude que o filho vai ter, o pai vai ter uma maturidade, mas o pai às vezes também tem que entender que essa juventude é necessária, que ela também renova, não só o mundo, mas ao próprio pai, ou seja, de ter essa capacidade, de ter essa humildade de ir até lá e não usar da autoridade do pai para ser um autoritário que vai dar ordens. Eu fiquei primeiramente muito feliz, muito contente quando você utilizou essa metáfora. A gente, nesse mundo tão objetivo, em que a escola uniformiza, e a gente vê uma jovem se utilizando desse recurso, assim, eu como pai, porque eu tenho a idade de ser seu pai, eu fico extremamente feliz, muito mesmo. Acho que você nos ensinou aqui, pelo menos, que nós podemos ouvir essa geração, que é algo que hoje a gente não tem mais tanto tempo. O mundo está assim numa loucura tão grande, Salgado, que tudo é muito rápido, inclusive as formas de comunicar. E aí, nesse ponto, eu queria retomar a questão da importância da poesia, porque você falou, a poesia tem isso de permitir várias leituras e releituras, e não há só uma leitura correta. Agora, como é que eu vou voltar a fazer com que a minha filha, ou essa geração mais nova, sinta essa atração pela poesia? Eu digo isso porque, professor, eu fui domingo a um filme com a Zâmia. Zâmia é o nome da minha filha. E nós assistimos ao Rei Arthur. Mas é um cinema em que aqueles efeitos visuais, eu acho que aquela ligação, conexão entre a emoção e o visual é muito direta, é você sentir não mais o poema, a vírgula, múltiplas interpretações, mas só aquele sentimento que o efeito especial causa. Muito diferente de um cinema europeu, que eu assistia quando eu estive lá em Fortaleza, trabalho, nós nos conhecemos assim, né? Assisti a um filme do Kieslowski e depois houve uma mesa redonda, vários psicólogos, médicos, filósofos, cada um fazendo uma releitura do filme. Quer dizer, é algo que a gente precisa resgatar e que você trouxe aqui para a gente. Do sentido da metáfora e, de alguma maneira, a gente parar para ouvir o que vocês têm a dizer.
Muitas vezes a gente se envaidece porque passamos por todo esse processo de objetivação, de conquista de espaço, e é como você falou, a gente precisa olhar nos olhos dos nossos filhos e ter mais tempo para ouvi-los. Você me lembrou agora a questão da paciência, né? Porque, por exemplo, você trabalha com filosofia, com poesia, com literatura. São conhecimentos que eles precisam, como uma planta, né, Salgado? A sementezinha vai crescer, a planta ainda vai estar frágil, ela vai ganhar força, ela vai dar sombra, ela vai dar fruto. Ela precisa de toda uma paciência. Me lembra até o Lenine naquela música sobre paciência que ele vai falar. Ou seja, essa paciência, onde é que a gente vai encontrar? Porque, assim, de uma forma geral, a estrutura escolar do ensino, ela não tem paciência, ela quer resultado. A sociedade, de uma forma geral, a família, a paciência de esperar as coisas acontecer, de acreditar que elas vão acontecer. Porque, às vezes, em determinados conhecimentos, você vê lá o cálculo, a fórmula, ou a regra, é muito fácil você chegar a um resultado. Mas dentro da poesia, dentro de um pai que está enxergando uma filha que vai crescer, e ele olha ela com 10 anos, imagina com 30, então ele vai apostar naquilo, e ele vai deixar ela viver para poder brotar, né? Como é que a gente vai fazer para, vamos dizer assim, restituir o lugar que a paciência precisa ter no coração das pessoas? Para responder, eu mantenho o P. P de paciência, P de poesia e P de peneira. É preciso peneirar. E o poeta Manuel de Barros diz isso lindamente com extrema maestria. Tem um poema belíssimo em que ele menciona um verso enternecedor e ao mesmo tempo devastador, o que pode ser extremamente paradoxal. Que a mãe diz: meu filho, você um dia ainda vai carregar água na peneira e alguém vai te amar por teus despropósitos. Há pouco foi mencionado que a sociedade está entregando tudo pronto, imediatismo. Gaddafi falou há pouco que a emoção vem pronta, vem cheia de barulho. Será que as pessoas que estão no cinema recebem aquela emoção da mesma maneira? Então, lembro um episódio de sala de aula em que, estando numa sala de 9º ano, com crianças de 13 e 14 anos, tirei os pincéis da caixinha e falei: isso aqui não é uma caixa de pincéis, isso aqui é uma peneira e você vai carregar água na peneira para mim. Então, abri a porta e pedi para ele carregar água na peneira até uma certa dimensão e voltar. E quando voltou, eu perguntei: você conseguiu trazer água de volta? E os colegas com os olhos esbugalhados, acreditando que ali era uma peneira, não era uma caixa, pegando a beleza da metáfora. E as crianças, naquele momento, conseguiram se envolver. E, de repente, passou alguém no corredor e perguntou: Conceição, você colocou o aluno fora de sala ou está fazendo o aluno de bobo? Quer dizer, a criança experimentar, ainda que de maneira metafórica, é estar de bobo naquela situação. Só que o aprendizado precisa de experiência e precisa de emoção. Então, a simplicidade de Manuel de Barros, o poeta passarinho, é uma coisa extremamente genuína e é aquilo que a gente precisa fazer de vez em quando. Que peso e que potência as palavras têm para a gente? Então, o jeito é muitas vezes desinventar, se desapropriar. Que beleza tem a palavra flor? Que peso morto tem a palavra amor? No poema de Drummond, A Flor e a Náusea, ele diz: nasceu uma flor no meio do asfalto, é feia, mas é uma flor. E eu chamo a atenção dos meus alunos para a união desses dois signos. Flor e náusea combinam? É claro que não. Mas o menino itabirano que um dia foi expulso da escola fez uma belíssima comunhão. Professora Conceição, dentro desse bate-papo que a gente vai levando aí com você e o Salgado, agora nessa parte mais íntima, vamos dizer assim, a boa música, a boa poesia, o bom livro, a conversa um pouco mais profunda, subjetiva, ela parece que encontra resistência no mundo hoje mais veloz, mais concreto, mais objetivo, mais cheio de metas. Isso mesmo. O mundo está cheio de imediatismo e de praticidade, e essa praticidade que muitas vezes permeia a vida da gente e bota a poesia. Porque a poesia contagia, a poesia inebria, mas a poesia precisa de tempo para contagiar. Eu diria que às vezes como uma doença, embora não seja uma comparação tão poética, ela precisa se incubar.
E a gente tem também que aceitar. Como diria Carlos Drummond de Andrade, chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra. E te pergunta sem teres pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Não adules o poema. Convive com teus poemas antes de escreveres. Tem calma se te provocam. Professora, bora caminhando aqui, adentrando aqui a livraria, curtindo um pouquinho dos livros. Uma coisa que eu acho interessante é que hoje vive um mundo em que, por exemplo, as escolas, elas devem, né, ser a porta de entrada dos sonhos e, ao mesmo tempo, elas têm que ser a saída daquilo que é a matéria-prima da humanidade, ou seja, o que de melhor a humanidade pode ter está dentro de uma sala de aula. E nesse aspecto eu lhe pergunto assim, você faz um trabalho, né, na sua vida como professora de provocar, de chamar o aluno, de tornar ele protagonista. E tornar protagonista não só de uma aprovação no vestibular, mas tornar protagonista da vida. É difícil ainda tudo isso? Muito. É um desafio cotidiano, é um desafio constante, um desafio muito grande com a família, com os alunos, com toda a estrutura. A supremacia das exatas muitas vezes deixa a disciplina em segundo plano, deixa a poesia quase sem maestria e a gente tem que bradar, que gritar, às vezes chamar atenção para que a poesia tenha voz e entre de fato em ação. Eu chamo algumas ações em sala de aula de performances poéticas. E tem performances que são bater a porta de uma sala forte, ou então gritar. Essa semana eu vivi uma experiência singular em uma escola, quando eu estava declamando Ode ao Burguês de Mário de Andrade. Então eu não me eximi de dizer com ódio verdadeiro, ódio fecundo, ódio e mais ódio, ódio vermelho, fora, fora o bom burguês. E ao dizer fora eu abro a porta da sala e eu fiquei surpresa e ao mesmo tempo preocupada ao perceber que a pessoa do corredor olhou para mim com os olhos esbugalhados, como se eu estivesse literalmente expulsando um aluno de sala. E depois, na hora do recreio, eu procurei e disse, eu jamais expulsaria um aluno de sala com essas palavras. Jamais tiraria um aluno de sala proferindo a palavra ódio. O ódio está sendo proferida numa performance poética e dependendo dos olhos que a gente está vendo naquele momento, o ódio pode ser pura poesia. Afinal de contas, como diria Gilberto Gil, nós precisamos tirar o ódio do armário, a negritude do armário, o preconceito do armário, senão a gente adoece. E às vezes a sala de aula tem um armário antigo, muito antigo, que ninguém pode abrir. Um armário que você tem medo de olhar até. Então o nosso desafio é um desafio muito grande de levar a poesia e de pagar mico, como os próprios alunos dizem, mas fazê-los sentir. A poesia não é só para ser lida, a poesia, na minha opinião, vai ser sempre para ser vivida. Ou com ódio, ou com prazer, ou com amor, com rancor. Professora, e convenhamos, tudo isso vai trazer para a senhora, com todo respeito, sofrimento. Muito. Sofrimento, decepção, desilusão, mas ao mesmo tempo impotência na hora de desistir. Impotência na hora de desistir. Explique melhor, professor. Sempre vontade de conseguir. Pensar em não mais fazer, pensar em dar aquela aula 2 mais 2, mas eu não consigo. Minha aula tem que ser 2 e 2. Tem medo de cansar? Às vezes. Porque uma aula 2 e 2 é uma aula Bae Ferreira Goulart. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e tua pele morena, como um dia de alegria por trás do terror me acena, sei que 2 e 2 são 4 e sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a poesia pequena. Ao passo que a aula 2 mais 2, 4 é aquela aula do bom dia, do vamos lá, do até logo, é aquela aula sem emoção, aquela aula sem se doar. E na minha concepção, professora Conceição, a poesia não sobrevive assim. A poesia é aquela que clama, é aquela que chama. Olga Savari tem uma frase sobre poesia que, na minha opinião, é uma das mais belas. Ainda não consegui encontrar uma mais bela. Ela diz que a poesia é uma senhora muito voluntariosa. A poesia é cheia de vontade.
É como uma criança que pede um brinquedo e você não dá, ela se joga no chão e sapateia e esperneia. Assim é a poesia. Ela não quer saber se você está cansado, se você está enfadado de alguma coisa. Quando ela quer aparecer, ela aparece com todo vigor e te pega pelo pé como se fosse um bicho numa arapuca. É assim que eu vejo. Como é que você vê a consciência humana, professora? O que é consciência e até que ponto essa consciência ela é humana, ou se consciência humana é algo redundante, ou seja, só os seres humanos podem ter consciência, aí vai para a parte gramatical. Como é que você interpreta isso aí à luz da sua sabedoria? A consciência humana eu interpreto e vejo como a noção do outro, porque na minha opinião é o que mais nós estamos precisando. Pode ser um conceito primitivo, muito simples, mas ele é ensinado à criança desde que a criança entra na escola e a criança vai crescendo e a criança vai aprendendo a não furar o olho do coleguinha, a não morder. Só que os adultos vão crescendo sem noção e sem respeito e sem ceder espaço ao outro. Então, na minha opinião, a consciência humana seria essa consciência de agir com a humanidade, não ser um simplesmente bípede, de não se deixar desfigurar. Como há pouco você mencionou Jean Valjean, Os Miseráveis, depois de tudo que passou, tantas torturas na cadeia, tanto sofrimento, uma coisa que me enterneceu e me enternece sempre em Os Miseráveis de Victor Hugo é o olhar. Ele consegue manter ternura e brandura no olhar. Para mim, isso é consciência humana. Não se deixar levar pelo Javé, pelo ódio do Javé e manter a essência apesar do primado das aparências. Professora, a gente está num mundo hoje de muitos conceitos, né? E os conceitos, são dos mais variados que existem. Existe conceito para tudo. Conceito ali é algo bem limitado, muitas vezes, já padronizado, definido. E algumas pessoas, elas, por exemplo, são muito inteligentes para pegar esses conceitos e trabalhar numa perspectiva, vamos dizer assim, de procurar construir algo para si. Eu vou pegar um conceito, porque a partir desse conceito eu posso me defender do mundo, eu posso atacar, eu posso me colocar diante desse mundo. E quando a senhora vai para a sala de aula, que tem que passar alguns conceitos, mas não instrumentalizar o aluno em cima desses conceitos, né? Você vai ter que quebrar toda uma sistemática que já vem há muitos anos e que se estabeleceu dentro de uma teoria cartesiana que a gente vai enfrentando. Ou seja, qual a complexidade disso tudo? Bem, a complexidade do conceito, quando cheira a rótulo, dentro da literatura e da poesia, eu diria que para o professor de literatura é uma missão muito grande. Então, a minha missão ao perceber e a ter que levar conceitos é levar o aluno a pensar e a construir esse conceito. Jamais decorar de maneira mecânica, embora a palavra decorar seja mal interpretada por alguns, porque decorar ao pé da letra, a preposição de nasceu da preposição de. Cordis do latim significa coração. E quando eu digo isso para os meus alunos, eles ficam surpresos. Decorar é aprender com o coração. Salgado, ao falar de paciência, me veio aqui à cabeça um pequeno diálogo que a gente teve uma vez quando a gente estava falando da sua mãe. Você me permita aqui tocar nesse assunto. E aí você me explicava que ao fazer o poema para sua mãe, você começou, sua mãe estava viva e de repente o poema não tinha terminado, ficou pela metade, sua mãe faleceu e só depois você foi terminar o poema. E aí a paciência de esperar para concluir aquele sentimento, né, no momento que a dor interrompeu ali a construção talvez daquilo que você está imaginando. Eu vou falar do poema, mas antes eu vou comentar o que a professora Conceição falou sobre o exercício da imaginação e o que Cadáver falou. O fato de se entregar tudo pronto para as pessoas, para as crianças, está tirando o gosto pela imaginação. Então as pessoas estão ficando com a mente rasa, elas não são capazes de voar. Antigamente os brinquedos eram brinquedos inventados. Não existia essa indústria do brinquedo, de brincar, como se a indústria estivesse ensinando as crianças a brincarem. Veja só, as crianças já nascem com o dom de brincar, de desmanchar o que está feito para fazer de novo à maneira de cada um,
Cada um tem a sua maneira de fazer. O que a professora faz na sala de aula é justamente ensinando, exercitando aquilo que cada um tem. Os filmes, os brinquedos já todos cheios de novidades, impedem que as crianças, que o jovem encontre a sua própria novidade. A novidade é de cada um, é de cada um. Então nós queremos ver coisas que exercitem a criatividade. Antigamente, você montava, eu era criança, montava num cabo de vassoura e aquilo era um cavalo. Tá? Para mim era um cavalo. Isso eu quero dizer que ajudou muito. Eu não tive acesso nenhum a brinquedos comprados na loja na minha infância. E, no entanto, eu criei inúmeros brinquedos. Eu transformei aquilo que não era no que era para mim. Então, essa é a riqueza da imaginação. A questão da paciência é porque tudo tem seu tempo. Parece que agora a gente não tem tempo para nada. Tudo é para daqui a pouco, como se estivesse prestando conta a alguma coisa. Não, você não tem que prestar conta. A tua vida é a tua vida. Vai vivendo com calma, cada coisa acontecendo a seu tempo. O poema não nasce quando a gente quer. Ele nasce quando ele tem que nascer. Lógico que existe um tempo produtivo, mas esse tempo produtivo nem sempre é o tempo do imaginário. O imaginário não quer produzir o poema naquela hora. Eu levei 15 anos para terminar um poema para minha mãe, porque eu não queria fazer, eu posso fazer versos, mas nem sempre versos trazem poesia. Verso é uma técnica de garfar a poesia, mas nem sempre ela quer sair naquela hora que o poeta quer. Então o poeta tem que ter paciência, porque um fruto também, como um pomar, não brota quando o agricultor quer. Ele pode botar adubo, pode botar água, mas vai brotar na hora de brotar. Vai dar fruto na hora de dar fruto. Então eu fiz o poema dedicado à minha mãe, comecei quando ela estava viva e só terminei 15 anos depois, quando ela já tinha morrido, 15 anos depois da sua morte. Os primeiros versos diziam assim: de ti não há... Ela era uma camponesa, não havia as facilidades que nós temos hoje para fotografar alguém. Minha mãe não tinha fotos da infância. Então eu digo: de ti não há sequer um álbum de família. Retratos da infância nos campos de arroz e gergelim. Talvez reste em pensamento pedaços de tua voz no vento, como impressões digitais num rio. Ela adoeceu e morreu 4 meses depois e eu não tinha condição de escrever o poema. 15 anos depois eu terminei lembrando do dia em que ela estava, de madrugada, que eu chegava do Rio de Janeiro e ela estava sendo velada no Disseu, onde meu irmão mora. Então eu disse assim: no dia em que o azul roubou teus olhos e o silêncio rival rasgou teu nome, cotovias cantaram no meu rastro, no dia em que a manhã cerrou teus olhos. Sem ti, sou a flor da árvore desolada. Agora o mar bate em minhas rochas e a noite ronda meus calcanhares. Salgado Maranhão, Gaddafi, professor Conceição Nery, Daira, Renata Paz, os outros que nos acompanham, poeta Paulo Tabatinga. Você que acompanha o nosso programa Consciência Humana, nós estamos tentando levar para você essa semana um bate-papo que ele é construído naturalmente. Revelar para você que acompanha o nosso programa que os entrevistados, aqueles que participam do programa, eu nunca digo a pauta nem quais são as perguntas que são feitas. O Padre Amadeu, semana passada, Amadeu Matias deu a entrevista para a gente, e aí o Padre Amadeu na hora perguntou: Léo, mas qual é a pauta mesmo? Eu disse: é o senhor, Padre. O senhor é a pauta. Você quer coisa melhor do que isso? Então aqui, para você que acompanha o nosso programa, não tem nenhuma pergunta ensaiada, nem a gente sabe onde é que vai começar e nem terminar. Porque a gente quer mesmo a naturalidade, é o que cada um pode contribuir, como pode contribuir. Se a gente diz a pauta, se a gente diz o que vai perguntar, a gente planeja demais. E quando a gente planeja demais, a gente enfeita demais e a gente perde a essência daquilo que a gente pode ter. Planejamento demais atrapalha. É bom ser planejado, ser organizado, para que você possa dormir, acordar e ter uma finalidade, né? Ou ter uma referência. Mas é bom deixar que a vida possa tocar, a vida possa andar, a vida possa prosseguir. E eu agradeço ao Salgado, que é um amigo de grande estima, alguém que em grandes momentos sempre tá com a gente. Foi um presente que o programa Consciência Humana trouxe para a minha vida.
Agradeço a professora Conceição Neri, que é um presente que o magistério trouxe, né, que a função de professor trouxe para a vida. A Daira é um anjo que eu tive a oportunidade de dar aula em nome dela. Eu abraço a todos os meus alunos, ex-alunos, aqueles que tiveram ou que me deram a oportunidade de poder compartilhar a sala de aula com eles. O Gaddafi é um prazer enorme, né, conhecê-lo mais de perto, escutar, tá certo? E poder ter essa contribuição de vocês. Você que acompanhou o nosso programa Consciência Humana, a gente agradece e esperamos que você possa ruminar, que você possa absorver essas ideias, que possa conversar com sua família sobre esses assuntos. Às vezes, quando o bandeirinha lá do futebol marcou o impedimento errado, tá todo mundo brigando no outro dia, se foi certo, se foi errado, se foi roubo, se foi não. Às vezes lá aquela notícia do jornal, aquela tragédia, o Brasil vai acabar, não acaba não, pai. Nós brasileiros a gente reconstrói, a gente leva em frente, tem muita gente saindo todo dia de casa para trabalhar, para estudar, para acreditar. Esse país não vai se acabar assim à toa, porque alguém está falando que vai não. A gente é muito forte, a gente já passou por tanta coisa, vai passar por mais, e que a gente aprenda as lições que a vida está oferecendo para a gente, tá bom? Então acredite, tenha fé, tenha esperança e, acima de tudo, leve no seu coração, por onde você andar, aquilo que a Daira falou. Seja um sol no dia nublado. Esse foi o programa Consciência Humana dessa semana. Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser. Força, a força.